Porque nós sabemos que Deus ele tem uma palavra para nós nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar, Pai. Nesse momento, Senhor amado, eu quero interceder já pela tua amada igreja, Senhor. Pai querido, aqui nós já entoamos louvores, adoração ao teu nome, Pai. Mas nesse momento, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor amado, que o Senhor possa, Pai, o Espírito Santo de Deus possa ficar à vontade no nosso meio, Pai. Que a Tua palavra, ela encontra, Senhor amado, uma terra fértil, Pai. Senhor amado, eu também repreendo em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que vem atrapalhar, Senhor amado. Vem atrapalhar, Senhor amado, teu filho de ouvir, entender e guardar a palavra no coração, Pai. Papai querido, eu quero interceder, Pai, e peço para a tua igreja, Pai, que o Senhor, Papai querido, fala conosco, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, Pai, mas aquilo que nós necessitamos, Pai, de te ouvir, Pai. Senhor amado, fica à vontade, Pai. Toma o teu filho nas tuas mãos, Pai. Nós sabemos que o Senhor já depositou algo sobre a vida dele, Pai. Que o Senhor venha usar o teu servo, Papai querido, mais uma vez, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós já te agradecemos, crendo, Pai, que a tua presença, Senhor amado, estará no nosso meio, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória! Quem recebeu o bispo nessa noite com as palmas em nome de Jesus, amém? Senhor, meus irmãos, está feliz, diga graças a Deus. Se você pode, abra sua Bíblia comigo no livro conhecidíssimo Ezequiel, e o capítulo também conhecido de número 37. Ezequiel 37. E enquanto os irmãos localizam, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com vocês nessa noite, conhecendo essa igreja que é notória a presença de Deus nesse lugar, né? Mais importante de tudo, agradecer a Deus pelo convite a mim feito há um tempinho atrás já pelo amicíssimo, né? Júnior, que é um homem de Deus, ele é a esposa. E para falar de vocês, primeiro eu preciso falar do seu Paulo e a dona Wanda, né? Que se eu falar do seu primeiro, não tem jeito. Essa é uma família que a gente tem muito amor, muito carinho. Eles me conhecem mais tempo do que vocês possam imaginar. E é um prazer vê-los aqui. O senhor não fica velho e ela não fica feia nunca, né? É linda e eu tenho essa alegria. O pastor dessa igreja, pastor Rogério está aqui, pastor Nail, pastor, obrigado pela confiança. Eu sei que altar é coisa séria e eu sei que não é tão simples entregar aquilo que a gente leva tanto tempo para construir na mão de alguém. Eu sei que aqui tem famílias que são edificadas a todo tempo, debaixo de muita oração, lágrimas. Então eu sei que essa concessão para que eu esteja aqui, ela com certeza foi debaixo de oração. Então eu agradeço a oportunidade. Me faça acompanhado da minha esposa que está ali no meio, pastora Bruna. Só as mulheres olham para ela, por favor. Os irmãos fiquem em espírito de oração. Amém, galera? Tem que cuidar, irmão. E também está ali comigo o evangelista Igor, que é um príncipe, um grande pregador também, e hoje veio me acompanhar. Tinha mais dois príncipes que vinham, se eles chegarem aqui, porque eu cheguei aqui e eu até peço desculpa pelo atraso, mas eu olhava no GPS, eu estava no mesmo lugar que vocês, mas não estava no mesmo lugar que vocês. Eu olhava, eu estava, mas não estava, estava na rua de trás aqui, e daí fui assessorar, consegui chegar. Então, que Deus abençoe, que também Ele tenha a liberdade para falar com a gente aqui, amém? Obrigado a todos, Deus abençoe. Ezequiel 37, quem já encontrou e pode falar um amém bem bonito para Jesus. O texto é conhecido e diz: a mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez passar ao redor deles. Eis que eram muito numerosos no vale que estava em aberto, e eles estavam muito secos, talvez na sua tradução sequíssimos. E ele me disse: filho do homem, podem esses ossos voltar a viver? E eu respondi: ó Senhor, tu o sabes. Vou ler novamente o verso 3. E ele me disse: filho do homem,
podem esses ossos voltar a viver? E eu respondi: ó Senhor, tu o sabes. Respeitando a oração que foi feita há minutos antes de eu pregar, eu gostaria de também orar junto com vocês. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço pela oportunidade, te agradeço por ter me trago até aqui, por ter cuidado da minha vida, da minha alma nessa trajetória, e também entrego ao Senhor agora o lugar que é de direito. Que nada seja, meu Deus, do meu entendimento, do meu coração, mas que o Senhor traduza o coração dessa igreja aquilo que o Senhor pôs na minha alma. E em nome de Jesus, se o Senhor encontrar liberdade aqui essa noite, derrama sobre nós um quebrantamento, um avivamento, e que a nossa alma seja encontrada pelo seu poder. É tudo que eu te peço agora, Jesus. Fica conosco e fica para fazer acontecer sinais dos céus em nosso meio, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quem pode se assenta, desocupe as vossas mãos, e se você puder aplaudir Jesus bem lindo, faz isso porque não. Ele chegou ali, ó, o Anderson, Davi. O Anderson pode me ajudar aqui? Pode me ajudar? Você deixa o Anderson me ajudar? Eu vi que você canta lindamente, então você já fica perto do microfone. Por favor, fica perto do microfone aí já, mano, porque daqui a pouco nós vamos adorar junto aqui. Ele canta muito lindo e foi muito bonito que vocês apresentaram aqui agora para Jesus. Amém? Você pode mais uma vez louvar ao Senhor com as palmas, faz isso porque Ele apresentar você. Está aqui o Anderson. O Anderson, ele é um amigo e também ele é um dos tecladistas oficiais da igreja de alguém que você gosta muito, acredito eu. Pentecostal gosta dele, não tem jeito. Pastor Marco Feliciano, né? E o Anderson cresceu aqui perto da gente, agora está trabalhando ao lado do Pastor Marco, e hoje ele estava em São Paulo, veio aqui para nos auxiliar, para nos acompanhar. Está ali o Davi também. Gente, sem mais demoras, eu sei que você veio aqui para ouvir algo de Deus, e como vaso de barro que sou, eu quero transmitir ao seu coração, nesse congresso que leva a direção de varões, algo que Deus falou comigo de uma maneira muito profunda e poderosa. Eu costumo dizer às igrejas que normalmente me chamam para pregar, para que sempre tenham paciência comigo, porque eu não sou pregador itinerante, e normalmente eu não tenho aquele ímpeto para explodir, e minha intenção nem é essa aqui essa noite. Então eu gosto que as pessoas entendam o que eu estou falando, principalmente porque é notório que esse lugar é um lugar pastoreado, e o que vai fazer diferença não é o que a gente ouve, mas é o que a gente consegue praticar depois de ter ouvido. E quando você come uma comida com muita pressa, com muita velocidade, às vezes ela faz ao invés de bem, faz mal. É verdade ou não é? Então tenha paciência, só me ouça, não converse, olha para mim e vai dar tudo certo. Ezequiel, ele é um homem conhecido por todo mundo que está aqui como um profeta que foi alguém responsável por um dos episódios, no mínimo, mais poderosos da Bíblia. Ezequiel, ele é conhecido por ser o homem que profetizou e um vale inteiro de ossos vai ficar de pé. Ezequiel, ele vai ser conhecido pela força da palavra que Deus coloca no seu interior, e ele tem a capacidade de entrar num lugar que não havia mais vida, e através da mensagem que Deus põe em seu coração, ele libera, confiando naquilo que ele recebeu do Senhor, uma palavra, e todo aquele vale vai ficar de pé. Isso por si só poderia ser a mensagem dessa noite, porque eu gosto de dizer que não existe culto ruim, o que existe é profeta que não tem coragem de pôr o vale para ficar de pé. É ou não é? Não existe casa ruim, o que falta às vezes é um profeta com coragem para levantar a casa e levantar a família. Então a mensagem podia ficar por aqui, mas enquanto eu estava lendo esse texto esses dias, Deus visitou a minha alma, pastor Paulo. Porque uma coisa é certa, a vida de qualquer homem de Deus, ela é formada por uma trajetória que em grandes momentos você passa por mais dificuldade do que dias bons. A vida de qualquer pessoa que se aproxima de Deus, ela é formada por muito mais dias maus do que dias bons. Quando a gente resolve se aproximar do Senhor, apesar de a promessa ser o céu, a promessa ser de benevolência, de crescimento, grandeza, graça, autoridade, a promessa é essa, mas essa promessa também vem acometendo um processo, e esse processo normalmente no meio do caminho quer interromper aquilo que Deus projetou para nós. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com o Senhor, é que o diabo, ele não tem capacidade para aniquilar a promessa, irmã Wanda, que Deus fez sobre a nossa vida. A única coisa capaz de impedir Deus de agir sobre nós é a nossa
nós mesmos, as nossas ações, nossa mente, o nosso coração, nossas atitudes. E essas atitudes, elas são ordenadas ou são direcionadas por aquilo que a gente vive. Normalmente, quando você encontra uma pessoa na igreja e que o culto está acontecendo, todo mundo já chorou, todo mundo levantou a mão, alguém deu glória, outro deu aleluia. Você olha para ele, o semblante dele está fechado. É porque talvez, não é que ele é um crente frio, ou porque ele não veio para adorar, não é isso. É que a trajetória dele talvez seja diferente da sua. Talvez você não sabe que ele enfrentou o dia inteiro para estar aqui. Um congresso como esse, por exemplo, Paulo Júnior, exige muita dedicação. E acontece muitas coisas para a gente no meio do caminho dizer, olha, não vai acontecer, ou vai acontecer. Alguém incentiva, mas alguém também dá uma palavra que é de desânimo. Eu coloco o congresso para cima, o outro puxa para trás. E quantas vezes na nossa vida é isso que acontece? Então eu não posso medir você pela trajetória que eu passei. Cada um tem uma história com Deus. E eu percebo que Deus está aqui agora diante desse homem que está profetizando num vale cheio de ossos. Ele está profetizando num lugar de possibilidades. Eu estou pregando de trás para frente, mas você vai compreender. Deus não pergunta sobre ele a respeito do que os seus olhos estão vendo. A pergunta é clara. Como que é seu nome, filho? Alexandre. A pergunta é muito simples e clara. Ele chama Ezequiel e diz assim: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Perceba que ele não perguntou sobre o estado dos ossos. Ele não perguntou como eles estavam. Ele não perguntou se havia problema. Não. Ele perguntou poderão. A palavra poderão já significa probabilidades. Não é porque o momento que você está vivendo é ruim que não existe a possibilidade de haver mudança. Não é porque o ambiente que você está não é bom que não existe probabilidades de mudança. Deus normalmente trabalha com a gente com a probabilidade, o que é possível. E de acordo com o que Lucas disse, tudo é possível àquele que crê. Alguém pegou essa palavra? Eu vou continuar pregando. Tudo é possível ao que crê. Então o detalhe não é o que você vem passando, mas é o que você acredita para viver. Não é a luta que chegou na tua casa, mas é se você confia que ela vai passar. Possibilidades. Deus olha para alguém e sabe que esse alguém está no limite. Sabe que esse homem está lutando, está pelejando, que essa mulher que aqui está essa noite está no seu ápice, já tentou de todas as formas, e quando ela vê, parece que não tem saída, Igor. Mas Deus não vem perguntando do seu momento, Ele vem perguntando da possibilidade. Ele vem perguntando se é possível fazer. Como Ezequiel é inteligente, ele já olha para si e sabe que para ele não dá. Então o que é que ele responde? Para mim não dá, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu tenho uma palavra para liberar para alguém aqui essa noite. Eu não sei como é que você chegou nesse congresso, mas existe uma possibilidade nova de transformação para dentro da tua casa, no meio da tua família. Existe uma probabilidade nova de Deus fazer algo novo, e é só isso que Deus está procurando. Alguém que mesmo no meio do vale cheio de ossos, lá vai, eu vou descer o nível para você entender. Alguém que sai de casa, quando chega em casa encontra lá alguém perdido na bebida, alguém perdido na cachaça, um marido que não quer vir para a igreja, uma casa desequilibrada, as finanças paradas. E quando ele chega, Deus diz: é possível adorar no meio desse vale, filho. É possível me ver. Oh meu Deus do céu. Eu vou entregar para você, porque quando ele disse assim, é possível, Ezequiel não olhou para o vale, não olhou para os ossos, mas olha a resposta: o Senhor sabe. Enquanto Deus perguntava do vale, Ezequiel olhava para Deus. Enquanto Deus perguntava da prova, Ezequiel olhava para Deus. Porque se você olhar para o vale, você vai ver morte. Se você olhar para a prova, vai ver crise. Se você olhar para a luta, vai ver desânimo. Se olhar para trás, vai ver luta. Mas se olhar para Deus, você vai poder dizer: eu não posso. Alguém recebeu a palavra? Então eu vou falar mais uma vez para você melhorar a adoração. Ezequiel estava olhando para Jesus, Igor, e estava dizendo: se eu ficar olhando para esse vale, eu vou cair. Se eu ficar olhando para essa prova, eu vou parar. Se eu ficar olhando para o que deu errado, eu vou parar. Se eu continuar olhando para a crise, eu não vou conseguir. Então, ao invés de olhar para os ossos, eu vou olhar para quem pode recuperar o que foi perdido.
Nessa noite aqui não é o bispo, nessa noite não é o Paulo Júnior, não é os pastores que me acompanham, não é essa moça linda na bateria, e nem o tecladista, e nem os varões. Essa noite é o seguinte, é olhar para ele e descobrir que enquanto você olha ele, adora ele, dá glória para ele, manda exaltação para ele, é olhando para ele e ele olhando para o seu problema. Eu vou falar até você pegar. Você olha para ele, ele olha para o seu problema. Você adora ele, ele resolve o seu problema. Você glorifica ele, ele levanta a sua casa. Você chega aqui arrebentando toda a glória, mas ele vai visitar o seu lar. E para o primeiro que tiver mão levantada, glória a Deus, uma oração espontânea. Assim diz o Senhor, é você adorando aqui e a macumba caindo lá fora. É o diabo dentro que bateu e retirado. Deus te trouxe aqui para adorar. Tem alguém aqui que gosta da adoração? Agora. Pega na mão desse vaso do seu lado. Eu não sei se aqui pode, mas eu gosto. Pega na mão desse crente que está do seu lado, chacoalha ele e diga para ele assim: em vez de olhar para o vale, olha para quem pode levantar o vale. Fala para ele: em vez de olhar para a prova, olha para quem pode te tirar da prova. Fala: em vez de olhar para a crise, olha para quem pode te tirar da crise. Cristo prova para mim na Bíblia, então eu vou provar porque eu gosto dela. Davi disse: eleva os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? Enquanto ele eleva para o monte, da terra, ele não viu socorro, mas quando ele olhou para o alto, enquanto Moisés olhava para o mar, ele estava fechado, mas quando ele olhou para o alto, oh glória! Oh Jesus, oh Jesus, sabe qual é o nosso problema? É que a igreja sofreu uma depreciação da fé. Antigamente a gente resolvia os nossos problemas no joelho, na oração, resolvíamos nossos problemas na Bíblia. A gente, quando tinha problema, filho, a gente ia para o monte, trancava a porta do quarto e orava. Mas agora a gente prefere desabafar nas redes sociais, colocar no Instagram, colocar no status do WhatsApp. Jesus está louco para ouvir a tua oração e você desabafando com quem não pode resolver. Aí ele falou para mim: enquanto você estiver olhando para os vales de ossos, eles não vão levantar, mas a hora que você olhar para aquele que fez não só os ossos, mas a carne, a pele, o órgão, o que conhece a trajetória, ele vai fazer o que ninguém mais pode. Agora pense comigo, porque é isso que enche o meu coração. Pastor Paulo Lima, esse homem não está vindo, Anderson, de qualquer lugar. Apesar de estar profetizando para o vale de ossos, algo aconteceu no coração de Ezequiel. Eu gostaria que você olhasse dentro dos olhos desse crente que está do seu lado. Muda para mim, olha dentro dos olhos desse crente. Diga para ele assim: talvez ninguém aqui sabe, mas ele conhece o que aconteceu com você, e ninguém aqui conhece. Tem gente nesse culto aqui que para chegar a perder a fé, passou por cada coisa, cada luta, cada vale, cada prova, e ninguém mais conhece. Quando Deus leva Ezequiel ao vale, ele não está levando por causa de um passeio. É a única tentativa que Deus tem de recuperar um profeta. O que eu vou pregar essa noite aqui precisa te tirar desse estado de comodidade que você está. Porque preste atenção, Deus, você que conhece um pouco da Bíblia, ou que conhece ela inteira, ou que sabe da história, sabe que esse Ezequiel aqui não nasceu para ser profeta. Ele nasceu para ser um sacerdote. A missão dele não era ouvir Deus e falar para o povo, mas era só ouvir o povo e falar para Deus. Quem mudou a trajetória dele foi Deus. E Deus disse: não, você não vai ser igual o seu pai foi, a sua mãe foi, você vai ser diferente. Alguém perdeu de dar glória, mas lá vai de novo. Você não vai ser igual os seus antepassados foram. Você não vai ficar do mesmo jeito. Não. Eu vou mudar a história. Ele agora é chamado ele é chamado para ser um profeta, alguém que ouve o céu e traz a resposta para a terra. Você conhece a história de Ezequiel? Então você vai saber que Ezequiel passou por um drama terrível. O drama que ele vai enfrentar na vida é que aquele que profetiza para todo mundo agora tem uma esposa doente dentro de casa. E esse é o problema, porque já viu que você tem mensagem para confortar todo mundo que está em volta, mas quando é para você mesmo,
Se te ligar às 3 da manhã, você está pronto para falar com ele. Se ele te procurar na entrada do culto, você está pronto para falar com ela. Você é tão disponível para os outros que no seu telefone já aparece um disco oração. Quando alguém tem problema, liga para o Júnior. Liga para... Ai, Jesus amado. E esse aqui é esse cara. É o cara que ouve Deus, então todo mundo está acostumado a olhar para ele e sabe que ele sempre tem uma palavra. Mas agora quando ele chega dentro de casa, irmã Wanda, a esposa está doente. E não há palavra que ele libera que faz ela levantar. Não tem mensagem que ele pregue para ela que coloca ela de pé, profeta. Meu Deus! Esse vaso não está chorando à toa. Ele não está chorando em vão. Não tem mensagem que ele pregue dentro da casa que resolva. Você já enfrentou isso? Parece que a mensagem que você tem de Jesus não surte efeito para os seus filhos. Parece que o que você prega entra com tanta facilidade no coração do outro, quando é dentro de casa não entra. Parece que a liberdade que a gente tem para pregar para alguém, quando é para nós mesmos, não funciona. A fé que a gente tem para profetizar para os outros, quando é a nossa vez, ela parece não fazer efeito. De repente, Anderson, Ezequiel vai ter uma notícia das mais terríveis. Mesmo ele profetizando, ele vai sepultar a sua esposa. Mesmo sendo crente, um velório vai acontecer na sua casa. Mesmo vindo os cultos de quinta, sexta, domingo, terça, quarta, ele tem um luto dentro de casa. Você consegue se ver nessa história? Quando parece que a gente se dedica tanto, você luta tanto pelo grupo, você luta tanto pelas ovelhas, luta tanto por tudo que está em volta, mas quando é hora da gente profetizar para a gente tem dificuldade. Ezequiel está sofrendo esse luto. Sabe o que Deus faz? Deus sente falta de Ezequiel. Deus sente falta de Ezequiel. O silêncio da madrugada começa a incomodar Deus, porque Ezequiel já não ora mais. Ezequiel vai para o culto automático. Ele está no modo automático. Ele aprendeu a abrir o culto, ele aprendeu a tocar, ele aprendeu a vir para a igreja. Então ele está fazendo assim, mas ele está vivo por fora e morto por dentro. Quando Deus percebe que está perdendo não a carne de Ezequiel, mas que Deus está perdendo a alma de Ezequiel, ele desce do céu, porque Deus não suporta ver um escolhido morrendo pelos campos e não agir. Se tem uma coisa que faz Deus ficar de pé, é quando ele olha para um profeta e sabe que tem capacidade de pregar, sabe que nasceu para cantar, sabe que nasceu para profetizar. Mas as lutas vieram para dizer para ele: para. Os ventos vieram para dizer para ele: não prega mais, não canta mais, não toca mais, não ora mais. Deus, quando vê isso, ele não aguenta. Deus desceu, e aqui o texto diz que não foi um anjo, o próprio Deus desceu, pegou na mão de Ezequiel e falou: vem, eu preciso dar uma volta com você. E perceba que Deus não estava importando com a carne de Ezequiel, porque o texto diz: e Deus me levou em espírito. Oh Jesus, grava isso. Deus me levou em espírito. E por que Deus me levou em espírito? Porque quando a carne chega a sentir, o espírito já morreu faz tempo. Quando a carne chega a sentir, o espírito já fraquejou faz tempo. Então Deus pega o espírito de Ezequiel, leva ao vale e faz a pergunta que eu te fiz no começo da mensagem: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Raciocina comigo. Deus não está falando sobre os ossos caídos, Deus não está falando sobre o exército de ossos no chão, mas Deus está falando entre linhas. Cadê o profeta que eu levantei? Cadê o homem de Deus que eu chamei para profetizar? Cadê a mulher de Deus que eu chamei para o meu altar? Cadê o varão de Deus que eu chamei para a minha obra? Cadê aquele que eu levantei para fazer a diferença? Cadê a luz no meio das trevas? Cadê o sal que eu chamei para fazer a diferença? Aonde está aquele homem de oração? Aonde está aquela mulher de oração? Eu estou com saudade, Ezequiel.
Ezequiel coloca a culpa em Deus. Poderão viver esses ossos, profetas? Quem sabe é o Senhor. Ele estava dizendo mais ou menos o seguinte: porque quando eu tinha certeza que minha esposa não ia morrer, eu profetizei e o Senhor se calou. Então significa que eu não tenho poder nenhum para levantar esses ossos. Mas ao mesmo tempo é uma convicção. Eu também aprendi que sem o Senhor eu não sou nada. Eu também aprendi que se não for o Senhor na minha vida, nada vai dar certo. Agora o que eu vou falar para você, se você não receber isso aqui, eu não sei o que é que você vai receber. Você acha que Deus está importando em levantar quem? Em ressuscitar um vale de ossos? Ai, Jesus. Você acha que Deus levou Ezequiel na prova para ressuscitar um vale de ossos? Você acha mesmo que a preocupação de Deus era levantar apenas os ossos e fazer deles um exército? A preocupação de Deus não era o problema do vale de ossos que tinha morrido. Esses aí é normal. Esse vale de ossos significa aquele filho que está na bebida, que está perdido na boca de tráfico de cocaína. O vale de ossos é a moça que está na prostituição lá fora. O vale de ossos é aquela pessoa que não conhece a fé. É gente que agora, enquanto nós estamos reunidos aqui no culto, ele está lá fora perdido e está achando que está bem. Ele já morreu e nem sabe. E por que eu falo para você que a preocupação de Deus não era levantar o vale? Porque Ele sabe que para levantar um vale inteiro só precisa de um profeta. Alguém recebeu, então eu vou de novo. A preocupação dele nunca foi os milhares perdidos. A preocupação dele nunca foi os milhares lá de fora. Porque só o Senhor aqui dentro está levantando uma multidão de pessoas. Agora imagina, se cada profeta desse que está no altar, que está cantando, que está tocando, relembrar quem foi que Deus chamou, se apoderar da unção que Deus deu para ele. Não é um vale que vai ficar de perto, não é um vale que vai ficar de pé, mas é toda a tua casa, é toda a tua família, é o bairro que você mora, é a casa que você possui. Então Levi vai receber um avivamento, e esse avivamento não começa de fora para dentro, mas começa de dentro para fora. Deus precisa ressuscitar o vale, Deus precisa ressuscitar o profeta. E faz tempo que você não chora, faz tempo que você não ora. Cadê você? Deixa Deus te ressuscitar aqui essa noite. Deixa Deus levantar você. Cadê a profecia que Ele colocou na sua boca? Cadê a autoridade que Ele colocou na sua mão? Cadê a mulher de Deus que Deus levantou? Você estava na balada, Ele foi buscar você. Você estava na cocaína, Ele te tirou de lá. Você não era nada, Ele te escolheu. Então agora é a hora não de andar para trás, mas é a hora de Deus ressuscitar o profeta. Porque o profeta vivo vai fazer o vale inteiro ficar de... Vai descer a graça aqui agora. Vai descer a glória aqui agora. Aonde tiver o profeta escolhido, na verdade, até que é para tocar lá para... Essa moça está pronta para marchar, porque é assim que acontece. É você marchando na terra, pisando na cabeça do diabo, a glória descendo na igreja. O vale não vai resistir, ele vai ressuscitar, ele vai ressuscitar. Aonde tiver alguém adorando agora, vai ter glória, vai ter graça, vai ter poder, vai profeta. Deus te trouxe aqui para restituir o que Ele colocou na sua mão. Mas eu estou passando luta. Essa luta é para ressuscitar o seu chamado.
chegou, qual foi o pedido dele para Marta e Maria? Lembra? O que ele pediu? Não, antes de ressuscitar o Lázaro, ele fez um pedido mais importante. Fala de novo, mulher. Fala para quem está do seu lado, fala, remove a pedra. E o remover a pedra tem algo especialíssimo que talvez você nunca pensou. Já enterrou alguém que você ama? Alguém aqui já enterrou alguém que ama? Alguém já perdeu alguém, precisou enterrar? Você já viu que quando o caixão, pastor Paulo, licença, posso descer? Desci, já fui. Quando o caixão está sendo velado, por mais que a gente sabe que morreu, por mais que a gente está vendo os dois algodão no nariz do fulano, a mão está aqui, ele está gelado, mas alguma coisa lá na nossa alma, filho, fica gritando que ainda há esperança. Não é assim? A gente já passou, quando vai em velório, que a gente é meio covarde, a gente fica, se esse dedo mexer, eu vou orar. Não é? Se esse dedo mexer, eu vou orar. Se o olho dele piscar, eu vou orar para ressuscitar. Porque a gente é covarde. Mas enquanto está ali, por mais que você sabe que está morto, lá no fundo, alguma coisa grita que ainda há esperança. A esperança, meu pastor, começa a acabar quando alguém coloca a mão na alça do caixão, o outro pega do lado e começa a marcha fundo. Ali vai morrendo dentro da gente, você vai andando e parece que você quem está entrando num buraco. Normalmente, quando aquelas cordas começam a descer no caixão, vai matando a gente por dentro também. Agora, pastor Paulo, quando coloca a pedra em cima do túmulo, algo grita na nossa alma: acabou. Vai para casa. Sofre a dor, não tem mais jeito. Acabou. Quando coloca aquela pedra em cima, dentro de você vira uma chave e diz: acabou. Porque aquela chave, pastor Paulo Lima, é um ponto final. Ali você decreta o final. Acabou a esperança, não tem mais. Nessa hora a gente se desespera. Tem gente que tem vontade de pular dentro, tem gente que tem vontade de sair correndo, gente que desmaia, gente que não consegue entender, mas ele sabe que acabou. Quando Jesus chega no túmulo de Lázaro, a primeira coisa que ele diz é: remove a pedra. Tira a pedra. Ele estava dizendo: sabe o ponto final que você colocou? Você vai ter que tirar em mim dali agora. Eu posso fazer uma obra, mas quem pôs o ponto final vai ter que tirar. Quando alguma coisa morre dentro da gente, ministério, casamento, família, e que a gente diz acabou, você vai lá e coloca uma pedra em cima e diz: não quero mais. Aí ele chega e fala: eu posso mudar, mas antes, tira a pedra. Porque antes de eu ressuscitar o Lázaro, que já morreu, eu preciso ressuscitar Marta e Maria, que estão vivas. Eu vou falar de novo, porque alguém recebeu. Antes do Lázaro sair de dentro da cova, a Marta e a Maria, que não está na cova, mas morreu faz tempo, vai precisar ressuscitar. Deus manda tirar a pedra. Ele está dizendo: talvez tem gente que está morto lá fora e não ressuscitou, porque você está vivo, mas está morto também. Você está aqui dentro, mas a sua fé não funciona mais. Você pôs uma pedra, sentou nesse banco e diz: daqui ninguém me tira, daqui ninguém me levanta. Você colocou tudo de lado e disse: eu não faço mais. Aí o Senhor está dizendo: eu só tenho como ressuscitar o Lázaro depois que eu ressuscitar. Deus muda minha marido, então deixa ele ressuscitar você. Deus muda minha casa, então deixa ele ressuscitar você. Deus faz uma obra na minha vida, deixa primeiro ele ressuscitar você. Porque lá vai a palavra para alguém que acredita. O problema nunca foi o Lázaro morto, o problema nunca foi o mar fechado, o problema nunca foi o leão na cova, o problema nunca foi a fornalha, o problema nunca foi o gigante, o problema nunca foi a muralha, o problema nunca foi os problemas. O problema foi que do lado de cá tinha alguém que andava com o dono do problema, mas acreditava mais no problema do que no dono dele. Quando Deus encontrar alguém que é capaz de desafiar qualquer lei da gravidade, da natureza, da naturalidade, confiando
você acabou de ouvir. O problema não é o vale cheio de ossos, mas é o profeta que estava morto. Quando Deus ressuscitou o profeta, o vale ficou de pé. Quando Deus tirou Moisés do meio dos egípcios e trouxe para os judeus, os egípcios foram libertos. Quando Daniel entrou na cova, o leão teve que jejuar. Quando Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário, eu quero lembrar você que você não foi comprado por euro, você não foi comprado por dólar. Quem comprou você não comprou com ouro, não comprou com diamante, mas ele comprou na cruz do Calvário. O sangue que foi derramado, eu não vim pregar essa noite que Deus vai te dar casa, que Deus vai te dar carro, mas eu vim pregar que Ele vai ressuscitar a unção, vai tirar a cabeça de Satanás que Ele colocou na sua vida. Se você quer abrir a boca, glória, vai pregar, vai pregar, vai pregar, vai pregar, vai pregar, vai pregar. Antigamente a gente tinha que pregar para ressuscitar crente. Eu posso falar? Posso me sentir em casa? Posso? Então lá vai. Antigamente a gente tinha que pregar para salvar os ímpios. Agora a gente está tendo que pregar para não perder os crentes que estão dentro da igreja. Antigamente a gente tinha que se preocupar em ganhar as almas. Agora a gente tem que tomar cuidado para não perder quem está dentro da igreja. É um tal de me tocou, morri. Vou parar porque fulano não falou comigo. Ai, não sei o que, não, pelo amor de Jesus. Deus não te chamou para um playground. Deus não te chamou para brincadeira. Deus te chamou para o meio de um exército. E nesse exército é assim. Quando alguém está mal, ele não trata passando a mão na cabeça. Ele leva no vale e fala: faz o que eu te ensinei. Profetiza, profetiza, profetiza. Possibilidade. Não é o que a gente está vendo, mas é o que Ele pode fazer. É o que Ele pode fazer. A mão de Deus está no nosso meio. Quando eu estava pregando essa mensagem, eu vou concluir aqui. E quando eu estava pensando nessa mensagem, Deus me visitou com algo profético e profundo, e eu paro por aqui. A senhora já parou para pensar que no Éden, pastor, Adão pecou contra Deus. Segura isso aqui. No Éden, Adão pecou contra Deus. Mas quando foi na hora marcada, Deus estava. Adão pecou, errou feio, pisou na bola. Mas quando deu a hora do encontro, glória! Deus estava lá. Mas vai dar um nó na sua cabeça. Porque por um homem o pecado entrou no mundo, diga Adão. E por um segundo homem o pecado saiu, diga Jesus. Vou lhe perguntar: Jesus pecou? Mentiu? Errou? Adulterou? Fornicou? Falou mal da vida dos outros? Não? E por que é que quando ele está na cruz do Calvário, ele olha para os céus e recita a frase que você conhece? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E o texto chega a dizer que Deus está de costas. Que loucura é essa? Adão pecou, Deus desceu. Jesus não pecou, Deus virou de costas. Adão pecou, Deus desceu. Jesus não pecou, Deus virou de costas. Falei, o Senhor em Deus não sabe valorizar os seus filhos. Porque normalmente quem faz errado parece que é mais abraçado. Quem nem se preocupa em levar as coisas direito, a sério, parece que tem mais valor.
Se vir um pastor mentiroso para o altar, enganador, ele tem facilidade de lotar a igreja, de receber a oferta do povo, vai embora e está tudo certo. Se vir um pastor verdadeiro e honesto, é uma luta para manter a porta da igreja aberta. O Senhor ainda com uma mania de dar moral para quem não merecia e deixar de lado quem se dedica pelo Senhor. Ele diz: cala a boca. Já leu a Bíblia? Falei: já. Ele falou: leia de novo que você está lendo pouco. Aonde? Apocalipse capítulo 5. Leia aí, filho. Aí eu comecei a ler. E eu, João, chorava muito, porque tinha um livro no céu que fora selado com 7 selos, e não havia ninguém capaz de abrir os 7 selos, nem no céu e nem na terra. Lembra disso? E de repente, de frente para o trono, entrou um ancião com alguém que parecia um cordeiro, como tendo sido morto e reviveu. Ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Eu disse: Deus, que poder é esse? Ele disse: é simples, meu filho. O Deus que estava de costas para o Jesus crucificado está de frente, de braços abertos para o Jesus. Alguém recebeu? Alguém recebeu? Então eu vou pregar. Não é que ele tinha virado as costas para Jesus, mas é que ele já estava esperando a chegada do Filho. Isso, melhora, porque eu não entendi. Então lá vai. Por que é que Jesus não chegou antes de Daniel chegar na cova? Porque quando Daniel chegou na cova, ele já estava. Por que é que Jesus não chegou antes dos 3 moços ser jogados na fornalha? Porque quando eles caíram na fornalha, tinha um quarto homem dentro lá. Jesus está mandando dizer para alguém aqui essa noite coisa simples, Davi: eu não te abandonei, mas eu acredito tanto no teu ministério que eu já estou te esperando no lugar de chegada. Onde é a minha chegada, bispo? Minha chegada é no sucesso financeiro? Não. Minha chegada é na Mercedes do ano? Não. Minha chegada é nas roupas novas? Não. É no casamento que eu estou encalhada? Não. É aonde? Não. A minha chegada é onde ele disse: eis que eu vou para o meu Pai preparar a morada. Eu vou para o meu Pai preparar a morada. Se não fosse assim, eu não teria dito. Então lá vai. Ele prometeu que ia descer, ele desceu. Prometeu que ia nascer, ele nasceu. Disse que ia morrer, ele morreu. Falou que ia ressuscitar, ressuscitou. E a última promessa é: em breve eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu não sei você, mas o que mexe com a minha alma é que muito em breve o céu vai rasgar no meio, as trombetas vão tocar, ele vai aparecer nas nuvens dizendo: Hosana, 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 Hosana. Ei, profeta, não perde a coroa, não perde a salvação, não perde o que Deus te deu, porque a tua chegada não é aqui, a tua chegada é lá. Vem alguém. Tem alguém comigo? Tem alguém comigo? Tem alguém comigo? Levanta não uma, mas levanta as duas. Não uma, levanta as duas. Com a mão levantada, olha nos olhos dessa pessoa linda do seu lado, diga: se o seu plano é ficar rico, fala: Jesus até te ajuda, mas não é lá que ele está te esperando. Fala para essa pessoa: se o seu plano é só um casamento, ele até te ajuda, mas não é lá que está te esperando. Fala: se o seu plano é em 2023, dar uma passada em Paris, ele te ajuda, mas não é lá que ele está te esperando. Agora, se você está aqui porque você recebeu a palavra, aceitou Jesus,
Transporte